O que é PNL? Programação Neurolinguística. Romani, o que é isso? Me explica um pouco melhor. Eu vejo muita gente falando, aprenda PNL, entenda mais sobre PNL, mas o que de fato é isso? Vamos entender melhor? Para entender melhor o que é PNL, é importante conhecer a história de um carinha chamado Richard Bandler e outro carinha chamado John Grinder. O Richard Bandler era basicamente um estudante que começou a se apaixonar pelo comportamento humano, pelas questões emocionais, inclusive comportamentais também, e ele começou a se apaixonar pelo processo de linguagem. E ele percebeu que tinha alguns padrões que algumas pessoas seguiam e que faziam essas pessoas terem resultados acima da média. Então, junto com o John Grinder, que era professor também ali na universidade na época, ele começou a desenvolver uma metodologia para que fosse possível replicar esses padrões. E principalmente ele começou a estudar esses padrões que eram padrões chamados padrões de sucesso. Eles começaram a estudar esses padrões com o que eles chamaram de grandes magos. Ou seja, a maior parte das técnicas ou princípios da programação neurolinguística não são necessariamente da programação neurolinguística, mas da psicologia. E ali alguns conceitos da psicologia, eles simplesmente trocaram o nome, começaram a chamar de PNL e foi criando repercussão, colocando conceitos práticos da psicologia que funcionavam para o dia a dia, e esses conceitos foram chegando até os dias de hoje. Mas o Bandler e o Grinder foram os principais precursores dessa metodologia, junto com outros grandes nomes. Tem grandes outros nomes, por exemplo, John Overduff. Tem também, você pode pegar ali o Robert Dilts e vários outros. Você pode pegar ali principalmente as bases de onde vem a programação neurolinguística. Mas, Romani, então o que seria? Qual que seria a definição? Eu gosto de citar a programação neurolinguística como, imagina isso, programação, programar, neurolinguística, como se fosse através da linguagem neurológica ali de alguma forma. O que isso tem a ver? Tem a ver com entender quais os padrões de linguagem e pensamento, como aquela pessoa se comporta, como aquela pessoa pensa, como são as crenças daquela pessoa, como ela enxerga a vida, e vamos duplicar isso para conseguir modelar, que foi um dos principais fundamentos da programação neurolinguística. Vamos modelar ali os padrões de sucesso para que nós possamos colocar também esses padrões de sucesso em prática para ter os resultados que aquelas pessoas acima da média tiveram. Então o que acontece? Pega-se terapeutas de referência ali daquela época que tinham muito resultado e começa a olhar o que eles faziam. Por isso que muita gente pensa, nossa, mas essa técnica aí é de hipnose, essa técnica aí é de PNL. Na realidade, a programação neurolinguística se fundamentou na hipnoterapia, principalmente de Milton Erickson. Para entender um pouco mais, a hipnose já existe há milhares de anos, desde o Egito Antigo. Quando o termo hipnose começou a ser utilizado, ali por James Braden, a hipnose já existia mesmo antes. Agora, o termo programação neurolinguística ele começou depois fundamentando principalmente ali nas bases da hipnose ericksoniana, que é um tipo de hipnose mais naturalista, vamos dizer assim, onde os princípios de Erickson seria levar a pessoa ao estado de transe de forma mais natural. O que eu acredito ainda é diferente. O que eu acredito é que nós vivemos em estado de hipnose. É diferente até mesmo da metodologia da programação neurolinguística ou da hipnose ericksoniana. Mas a hipnose ericksoniana foi uma das grandes bases para a PNL. E essa base, a hipnose ericksoniana, ela ajudou, por exemplo, no processo de construir visualizações poderosas, no processo de usar analogias, metáforas, o processo de construção da chamada voz hipnótica, do processo de utilizar principalmente das crenças da outra pessoa para poder trabalhar ali dentro da terapia, de acordo com também metáforas e analogias que poderiam encaixar com aquela pessoa, salpicamento, estratégias de visualização e várias outras questões também que foram influenciadas de acordo com o modelo de atendimento de Milton Erickson. Milton Erickson se tornou uma referência na psicoterapia porque ele já estava com dificuldades fisiológicas, físicas, e ele acabou utilizando-se muito da voz para conseguir bons resultados dentro do processo terapêutico. Quando o Bandler percebeu isso, inclusive ele chegou até fazer sessões com Erickson para modelar como eram as sessões de Erickson e poder descrever isso. Outra coisa também, o Bandler e o Grinder não modelaram somente a hipnose ericksoniana. O Bandler e o Grinder utilizaram-se também de outros grandes nomes e referências da psicologia. Entre eles, o Fritz Perls, um grande gênio da Gestalt terapia. Tanto que tem vários livros. O Fritz Perls era considerado um gênio da Gestalt terapia, uma abordagem
abordagem da psicologia que é muito voltada para o aqui e agora, é muito voltada para a ideia de figura e fundo, aquela ideia de trazer a nossa percepção, os nossos 5 sentidos, entender um pouco mais que, peraí, se eu estou triste, eu tenho que deixar de ver coisas boas. Se eu estou muito feliz, eu estou deixando também de ver coisas ruins, porque no presente eu estou percebendo as coisas boas ou as coisas ruins. A Gestalt terapia, com a noção do aqui e agora, a noção de figura e fundo, contribuiu muito para o processo do desenvolvimento da programação neurolinguística. E também a Virginia Satir, que trouxe aquela visão sistêmica, trouxe a visão também da psicologia sistêmica e trouxe aquelas intervenções as quais não só a programação neurolinguística bebeu muito dos conhecimentos da Virginia Satir, mas também outras abordagens terapêuticas beberam muito dos conhecimentos da Virginia Satir, que tem muito a ver, até parece um pouco com a ideia do psicodrama, e ali o Bert Hellinger trouxe muita coisa do que a Virginia Satir já fazia e começou a chamar de constelação familiar. Mas eu quero que vocês entendam que a programação neurolinguística é um mix de abordagens da psicologia que começou a ser utilizada para alcançar a excelência humana. Hoje, principalmente se tratando da parte emocional comportamental, percebe-se que os três grandes nomes de referência foram esses 3. Mas aí tem vários outros. E a construção da programação neurolinguística não parou só nesses 3 nomes, ela continuou evoluindo e trazendo princípios de modelagem também de padrões de excelência de pessoas de alta performance. Um exemplo, se tinha uma pessoa que jogava basquete muito bem, vamos entender os padrões de comportamento, vamos entender o que eles faziam para conseguir aquele resultado acima da média, para poder desenvolver isso em outras pessoas também. Se tinha alguém que era um boxeador muito bom, se tinha alguém que era um atirador muito bom, começava a modelar os padrões para conseguir acelerar o processo de aprendizagem e acelerar aqueles resultados, percebendo e criando formas para que aquilo que uma pessoa faz se tornasse duplicável para que outra pessoa também pudesse fazer, entendendo como se fosse a programação mental daquela pessoa, para que fosse possível colocar essa programação mental também em outras pessoas através da chamada neurolinguística, vamos dizer assim. Então perceba que a programação neurolinguística também não parou só naqueles 3 grandes nomes, mas que foram as maiores referências. E depois Robert Dilts trazendo atualizações, John Overduff, meta-padrão e assim por diante. Mas o que eu quero que você entenda desse vídeo? A programação neurolinguística basicamente, olha, isso funciona? Se funciona, eu quero poder encontrar uma forma de replicar isso com outras pessoas fazendo isso. Entendendo esse princípio, é possível compreender o significado da programação neurolinguística, que é programar neurolinguisticamente para que a pessoa encontre os padrões de sucesso. Basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, se quiser deixar alguma consideração, alguma opinião também, eu adoro ver as opiniões de vocês aqui, as considerações de vocês. Se você gostou, se esse vídeo trouxe clareza, um pouco da história da programação neurolinguística, entender um pouco mais o que é a PNL, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. E uma coisa que é interessante, percebe, tem muito da psicologia ali na programação neurolinguística. Vou te dar um exemplo aqui, a ancoragem, o princípio de ancoragem, que é muito utilizado na programação neurolinguística. Pavlov já fazia ancoragem muito antes do Bandler e do Grinder falarem sobre isso, mas esse termo também se popularizou muito através da PNL, tanto que hoje a gente utiliza muito mais o termo ancoragem do que o termo, por exemplo, condicionamento clássico, que poderia ser um nome mais científico para o termo ancoragem. Então perceba que a programação neurolinguística ajudou muito a popularizar conceitos da psicologia de forma simples. Então tem vários benefícios ali, mas também vale lembrar que não é um processo de pílula mágica. Eu acredito muito na ideia de amadurecimento do eu, de autoconhecimento para a transformação. E se você também acredita nisso, se você quiser entender mais sobre conceitos da psicologia, da hipnose, da programação neurolinguística, de neurociência, lembra de se inscrever aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. E se você também quiser passar por uma formação em programação neurolinguística junto com hipnose, aprendendo psicologia no meio, com quem fez faculdade de psicologia, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer a maior plataforma do mundo nessa área de transformação de vidas. Clica aqui para conhecer mais e eu te vejo lá do lado de dentro da plataforma, quem sabe, ou no próximo vídeo.